Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o curso, a oficina de organização e métodos para pesquisa em filosofia, organizado pela professora doutora Juliana Oliveira Missaja. Meu nome é Felipe Durante, eu sou professor aqui da Universidade Federal do Acre e eu vou apresentar para vocês aqui uma aula sobre a importância de um bom fichamento e como fazê-lo através da análise estrutural de textos, né? Ah, o conteúdo dessa aula ele vai abordar como ler adequadamente um texto filosófico, para que a análise e a escrita possam fluir da melhor forma, explicar o que é o fichamento, apresentar formas que possam ajudar vocês a uma maior organização, fazer um mapa textual. Vou apresentar uma proposta de exercício para vocês treinar e tenho uma sugestão bibliográfica ampla para quem quiser se aprofundar nessas questões. Bem, para vocês não perderem os outros vídeos, assim que eles saírem, eu recomendo vocês se inscreverem aqui no canal do Prof. Filo, o FAQ, e ativar o sininho de notificações, tá? Dessa forma, assim que o conteúdo novo dessa oficina for lançado, vocês recebem a notificação e podem acessá-lo o quanto antes. Bem, vamos lá, né? Para a gente fazer uma boa leitura, uma boa análise do texto de filosofia, é essencial que a gente se aproprie adequadamente das ferramentas de leitura e análise para interpretar esses textos, né? Bem como das técnicas da escrita filosófica. E isso a gente não aprende de uma vez e de uma vez por todas. É um exercício constante de prática que envolve paciência, né? Então, ao longo de anos que a gente vai melhorando. Mas o importante é a gente treinar com um bom método, né? Porque repetir a coisa errada infinitamente não ajuda a gente a melhorar, só nos coloca e nos mantém no mesmo erro, né? Então, eu vou tentar apontar aqui para vocês formas adequadas para ler e interpretar textos de filosofia que também vão ajudar na escrita. E o que está em jogo aqui, né? Para a gente conseguir comunicar bem o que a gente entende de um texto, ou de qualquer outra coisa da vida, mas a gente está falando de texto aqui, é preciso necessariamente ler e estudar adequadamente. Então, a gente tem que aprender a selecionar bem as fontes que a gente vai usar, a gente precisa saber distinguir algo que é academicamente viável para uso de algo que não é academicamente viável. Para quem está começando, sempre bom ficar atento às referências bibliográficas que a professora ou professor recomendam, né? Quando formos usar tradução, sempre usar uma tradução feita a partir do idioma original, ver quem fez a tradução, o aparato crítico e técnico da edição que vai ser utilizada, quando possível ter o original do lado e todas essas coisas que vocês já devem saber, né? Então, tomando boas fontes para o nosso estudo, isso é, textos academicamente viáveis, a gente sabe que um rigor na análise, na interpretação
e a profundidade dessa análise e interpretação, elas serão mais consistentes, serão mais úteis e, nesse sentido, o que é mais importante não é a abrangência, mas a profundidade, o rigor, né? Então, a primeira coisa que temos que ter em mente é a gente vai ler textos menores de forma mais detida. Então, passar o olho no texto não é suficiente, a gente precisa fichar. Sem a gente escrever, dificilmente a gente consegue aprender, entender o conteúdo de um texto, né? Lembrar sempre que estudar filosofia não é algo passivo. A gente não só escuta o professor e a professora falar, a gente não passa apenas os olhos pelo texto que a gente tem que analisar. A gente precisa anotar, a gente precisa escrever, organizar as nossas ideias, né? Então, a não é como ir a uma palestra, ficar sentado escutando, não fazer nenhuma pergunta e sair dela satisfeito consigo próprio por se sentir um pouco mais inteligente. Quando a gente vai ler um texto, a gente tem que, de fato, focar em esmiuçá-lo, e para isso é importante escrever. Eu, particularmente, preciso anotar à mão. Se eu digito apenas no computador, eu não consigo aprender adequadamente o conteúdo. Isso varia de pessoa para pessoa. A minha forma de proceder é escrever à mão e depois digitar para guardar um arquivo no formato dos editores de texto. Tem pessoas que conseguem fazer as anotações direto no computador, digitando, né? Veja o que funciona para você. Bem, a gente vai treinar habilidades que ajudem a gente a desenvolver um espírito crítico e modos de estudar que são mais adequados e que vão nos favorecer, né? Lembrando, se a gente está usando um método não tão adequado, os resultados também não vão ser tão adequados. Se a gente parte de uma fonte ruim, a nossa interpretação vai estar comprometida. Então, estudar precisa de método. Existem vários métodos na filosofia. Por conta da história da filosofia do Brasil, um deles acabou se sobressaindo, né? A leitura estrutural de textos, que foi trazida por ocasião da fundação do Departamento de Filosofia da USP pelos franceses. Não é o único método, mas é um método que dá para a gente um porto seguro de começo, entendem? Aprender bem esse método ajuda depois a gente a questionar o próprio método depois. Mas, nesse momento, é importante termos uma ferramenta a qual a gente pode confiar, a qual a gente sabe que é adequada, a qual ajudou a formar, ainda forma, gerações de estudantes de filosofia. Então, tendo um método certo, a gente consegue fazer uma leitura mais adequada, né? E sabendo como aplicar esse método, treinando, repetindo de forma metódica, a gente consegue desenvolver as habilidades básicas para lidar com textos de filosofia, que afinal o que a gente quer. Então, se eu pudesse resumir o conteúdo da nossa aula hoje, né? Ler bem para escrever bem. A gente vai. O que está aqui de pano de fundo é que vários dos problemas que a gente enfrenta
quando tem bloqueio de escrita, quando não sabe como prosseguir com o texto, podem estar ligados a uma leitura deficiente do texto ou da criação do nosso roteiro. A gente vai ver que fazer um roteiro é muito importante. Então, estando municiadas de um bom fichamento e de um bom roteiro, a prática da escrita, né, o exercício de escrita, a confecção do texto, ela se torna mais fluida, eficiente e fácil. E como que a gente faz um fichamento? Para fazer um fichamento, a gente precisa anotar o que a gente leu, né? Não existe leitura sem anotação. Leitura sem anotação é passar os olhos e para a gente não serve. A gente tem que sentar numa mesa, ter papel, lápis, o nosso livro ou o computador com o texto e um editor de texto para a gente anotar. Só lembrando que, em hipótese alguma, a gente pode rasurar escrever nos livros da biblioteca, que são públicos, pertencentes a todos. A gente tem que zelar pelo nosso patrimônio, porque outras pessoas vão utilizar. Então, vamos fazer um fichamento. A gente sentou, está com o nosso texto, está com o nosso caderninho de anotações. O que a gente tem que fazer, então? A gente precisa aplicar o método. O método significa que a gente tem uma forma de proceder, de organizar para cumprir uma determinada finalidade. O que quer dizer que não é anotar coisas esparsas, aleatórias, as frases que a gente acha mais legais, né? A gente tem que olhar para o texto e tentar reconstituí-lo no seu movimento expositivo de forma mais abrangente possível. O que isso significa? Significa que a gente tem que evitar pelo menos 2 erros que não favorecem uma leitura adequada do texto. O primeiro é ler de forma fragmentada. A gente lê um pouquinho aqui, um pouquinho lá, espaços de tempo picotados, e a gente só marca as frases que a gente gosta, que a gente acha bacana. Quando a gente volta para um tipo de anotação assim, com apenas as frases que a gente mais gosta, elas vão estar fora de contexto e é muito fácil interpretar de forma equivocada o nosso objeto de análise dessa forma. Então, evitem simplesmente anotar as passagens que vocês mais gostam. Isso pode ser uma grande armadilha. Outra coisa que a gente tem que evitar é abrir o livro já com posicionamento prévio, de forma a não se abrir para uma leitura do texto em questão. Isso é extremamente preocupante do ponto de vista de um pesquisador, de uma pesquisadora de filosofia. A gente tem que ler o texto, analisá-lo de forma crítica, sim, mas essa crítica só pode ser feita a partir do momento em que a gente entende o que o autor, a autora, quer expor. Não devemos ser crédulos, mas não devemos nos posicionar de forma contrária ao texto, de forma antecipada. Esse é um outro problema. O que a gente precisa fazer é justamente tentar recuperar a posição do autor, da autora, em toda a sua complexidade. Esmiuçar, destrinchar, explicitar cada um dos argumentos, premissas que compõem o texto como um todo, né? Isso significa que a gente precisa ler o texto mostrando a estrutura
pela qual ele se desenvolve. O que o autor, a autora está comunicando? O que o autor, a autora faz para comunicar o que ele quer comunicar? Né? Qual o trajeto que o autor, a autora percorre na exposição? Você tem que localizar o ponto de partida, o ponto de chegada, e entre esses dois momentos, cada um dos argumentos que constrói essa possibilidade de desenvolvimento. O complexo argumentativo que compõe o texto em análise. Então, vocês já devem ter percebido que a leitura dessa forma de um texto, ela se torna mais lenta, porque a ideia é analisar cada trecho em sua complexidade, na sua riqueza, na sua relação com os argumentos anteriores e posteriores. Isso torna o trabalho, o processo um tanto mais lento, mas, por outro lado, muito mais preciso, muito mais detalhado. Isso significa um maior entendimento do texto. Bem, cada texto ele pode merecer um tipo de fichamento, né? Se a gente vai ler um comentário, um artigo, ou se a gente vai ler a fonte primária, o texto do filósofo, da filósofa, a gente pode mudar um pouco a forma da complexidade, a forma da construção do fichamento. Vou apresentar aqui pelo menos 3 tipos. O fichamento mais simples, ele vai dar para a gente uma compreensão minimamente do esperado. Esse eu recomendo para aqueles comentários, artigos que não dizem respeito ao cerne do nosso objetivo, do nosso texto, né, que a gente quer apresentar. A gente está no meio da nossa pesquisa, se depara com um tema, precisa olhar para um artigo para entender a problemática daquele ponto específico. Então, a gente faz uma leitura, uma boa leitura, mas ela não precisa ser extremamente detalhada. Então, sempre começa numerando os parágrafos do texto. Por que isso? Vai servir de referência para a gente entender os blocos do texto. Né? Cada parágrafo ele tem que ter um determinado assunto, um determinado tema, ou fazer a ligação entre o parágrafo anterior e o próximo, mas eles têm uma função, e cabe a gente entender essa função. Então, a gente pega o texto, começa numerando os parágrafos. E aí, a gente, na nossa anotação, escreve lá, parágrafo 1, e escreve, né, as premissas, as principais partes que compõem esse parágrafo. A gente dá um nome para esse parágrafo. Faz isso com cada um dos parágrafos do texto. E aí a gente começa a visualizar esses movimentos do texto, como o texto se desenvolve. E a gente pode dar nome para esses movimentos e escrever um resumo pequeno. E aí, para cada movimento, a gente pode separar um trecho ou uma frase-chave que nos ajuda a nos localizar nessa análise. Bem, o segundo tipo de fichamento, ele é um tanto mais detalhado. Ele vai detalhar de forma mais extensa e aprofundada o que tem em cada parte. Então, é como se a gente fizesse esse tipo de fichamento mais simples, numera os parágrafos,
explicita as premissas, faz a divisão por bloco argumentativo e aí a gente detalha também cada um desses blocos argumentativos e a estrutura expositiva. Esse é um tipo de fichamento que, particularmente, eu acabo utilizando quando vou lidar com comentários ao texto principal que eu estou analisando, né? Porque fica um fichamento robusto, uma boa anotação, mas é um tipo de texto que ele serve para a gente, o comentário, como uma ferramenta interpretativa a mais, né, para a gente balizar nossa própria interpretação. Então, não, ele precisa, são textos que precisam ser lidos com um pouco mais de cuidado, mas não com a necessidade de entender cada trecho, né, passo por passo. Existe uma outra forma, que essa é a que eu mais recomendo, que é a que eu vou mais me deter aqui na exposição, porque é que eu julgo ser a mais útil para a gente, que é o fichamento expandido, que é uma tarefa de síntese, no sentido da gente primeiro localizar cada premissa, cada argumento e depois colocá-los em relação. O que significa que esse tipo de fichamento ele comporta os dois outros, né? E, no caso, também uma pequena exposição com as nossas palavras para os movimentos textuais e uma exposição um pouco mais alongada ao final. Como que isso funciona? A gente começa da mesma forma. Pega o texto e numera os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, até o último. Pega no nosso caderninho de notas, parágrafo 1. No parágrafo 1, a gente explicita cada uma das premissas, o que o autor, a autora apresenta e o que é importante. Separa trechos, escreve um pequeno resumo e dá um título para esse parágrafo. A gente faz isso com cada um dos parágrafos, né? Escreve também um resumo para cada um deles. Ao final, a gente vai ter uma análise de cada trecho do texto em análise da forma mais completa possível, se a gente faz isso de modo detido. E o que seria fazer de modo detido? Analisar cada unidade sintática, né? Entender as relações entre as frases, as relações entre as orações, o papel dos pronomes demonstrativos, dos pronomes pessoais, oblíquos, entender como as conjunções empregadas estabelecem relações de sentido entre as enunciações, as afirmações, as negações, as frases apresentadas pelo nosso autor, pela nossa autora. É um exame, palavra a palavra, do que foi escrito. E algo que eu sempre digo é: se você não conhece uma palavra do texto, não ignore esse acontecimento. É a oportunidade de você aprendê-la. Pegue o dicionário e busque o significado, as acepções dessa palavra, porque é importante que você tenha o entendimento completo do que
está escrito, né? Pular palavras ou tentar deduzir o sentido é uma armadilha muito grande. A gente não compreende da forma adequada o que está escrito e isso pode causar uma série de problemas futuros, né, de interpretação, como se fosse uma bola de neve. Né? A gente entende errado uma passagem, relaciona essa passagem de forma equivocada com a próxima, e assim por diante, o texto, a nossa interpretação do texto fica truncada, quebrada, contraditória, a gente acaba não conseguindo chegar onde a gente quer chegar, né? Pode parecer que é muito mais trabalho, mas essa dedicação inicial na leitura e fichamento, ela vai tornar a nossa vida muito mais fácil. Isso eu posso garantir. Quando a gente está fazendo esse fichamento expandido, é importante que ao terminá-lo, a gente tenha consciência de pelo menos 3 coisas. A primeira é qual o problema do texto. O que o autor, a autora, quer fazer. Segundo ponto é a tese, hipótese, o posicionamento que o texto apresenta, né, frente ao problema, como o texto se posiciona. E o terceiro é como que a autora, o autor, defende essa posição, defende essa tese, posicionamento na economia da abordagem desse problema. Então, vejam, se ao ler um texto a gente não sabe qual o problema que o autor, a autora está lidando, o que ela defendeu ao longo desse texto, e quais os passos argumentativos feitos, isso significa que a gente não lê o texto de forma adequada. E a gente precisa voltar. E é muito normal ter que voltar a um fichamento, melhorá-lo, revê-lo, porque faz parte do nosso processo de aprendizagem. Eu falei, não é tudo de uma vez, nem de uma vez por todas. Um bom fichamento feito no primeiro semestre de graduação, com certeza, ajuda durante toda a posterior formação que a gente vem a ter. Só que, nesse processo formativo, quando a gente olhar para um fichamento feito no nosso primeiro semestre, a gente vai querer melhorar algumas coisas. É normal isso, é importante isso, da gente rever o que a gente fez. Um bom fichamento sempre vai ser um ponto de partida interessante para a gente retomar um texto visto anteriormente. E numa releitura, a gente pode melhorar o nosso fichamento. Se é um caso só de uma consulta, o fichamento cumpre o seu papel e a gente não precisa reler todo o texto também. Né? Por isso a importância de sempre tentar fazer o melhor fichamento possível no momento em que a gente está fichando o texto, de acordo com as nossas capacidades e possibilidades daquele momento. Isso é muito valioso. Bem, eu estou falando aqui para vocês que a gente separa o texto em parágrafos e faz análise de cada um dos parágrafos, né? Explicitando quais as premissas mais importantes, fazendo um pequeno resumo, relacionando com o parágrafo anterior e posterior e dando um título, um nome para esse parágrafo. Quando a gente
faz análise de todo um texto, apresentando um título para cada parágrafo, ao final, coletando todos esses títulos, a gente tem o mapa do nosso texto. E esse mapa é muito útil. Por quê? Porque ele nos ajuda a ter uma visão um pouco mais distanciada do texto e, portanto, da sua completude, né? Ver o que cada parágrafo acaba por fazer. Ele ajuda a gente entender os blocos de argumentação, né? Os que têm mais e menos afinidades. E, portanto, ele nos ajuda a visualizar e organizar as nossas interpretações. E o legal de fazer esse mapa de texto é que ele não serve só para o texto que a gente está fichando. Ele ajuda muito no texto que a gente está fichando. Mas se por um acaso a gente faz o mapa de um texto, do texto que a gente está escrevendo, nós mesmos, a gente consegue ver o desenvolvimento dos nossos argumentos e perceber se existem lacunas, se existem saltos argumentativos, se a gente antecipa argumentos que deveriam ser postergados ou o contrário. E para isso, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos pessoais, né, dos meus estudos. Esse primeiro mapa de texto eu fiz com os prolegômenos de Guerra e da Paz do Jusfilósofo Hugo Grotius. Os prolegômenos, uma espécie de introdução à obra dele, e nesse caso, onde a gente encontra o teor mais filosófico. Eu fiz o fichamento de cada um dos parágrafos e fui dando títulos curtos, para quando eu voltasse, eu conseguisse me recordar da estrutura do texto, né? Esse texto ele é um pouco longo, né? São 61 parágrafos, e eu tenho aqui um mapa de navegação que eu fiz do texto, né? Então, se eu preciso de consultar depois algum argumento, algum movimento argumentativo, eu posso procurar aqui. Por exemplo, eu quero ver onde está a origem do direito civil. Eu sei que está no meu 15º parágrafo, né? E ele está numerado no meu texto. Então, é muito útil. Esse é um mapa de texto mais simples, em que eu só coloco um título para cada um dos parágrafos. Podemos fazer também, e aí depende do quanto isso é útil para cada uma de vocês, um mapa que é um pouco mais informativo. Por exemplo, o capítulo 62, que trata da doutrina do direito de Schopenhauer no mundo como vontade e representação, tomo 1. Né? Eu numero cada um dos parágrafos desse capítulo, são 17, mas além de dar um nome, um título, fazer uma referência que o torne familiar para mim, quando eu retomá-lo, eu também acabo escrevendo as ideias principais de cada um dos movimentos argumentativos. Né? Então, eu sei que no primeiro parágrafo, que trata da retomada de conceitos, problematização e justiça, que os conceitos retomados são de afirmação e negação da vontade, de egoísmo, a pergunta o que é injustiça e o sentimento de injustiça. E
eu vou fazendo esse tipo de análise para cada um dos parágrafos. Se a gente pegar o meu fichamento expandido desse texto, essa é a primeira parte dele, e depois tem uma análise pormenorizada de cada um dos parágrafos, de cada um desses movimentos que eu apresento aqui como pontos principais. Ao final, eu ainda coloco quais os parágrafos que o autor recapitula a exposição para poder prosseguir. Nesse caso, isso ocorre em 3 parágrafos no interior desse capítulo, e fiz uma separação de todos os textos que são citados e servem como base para o autor nesse caso, né? Então, no texto que eu mostrei aqui do Grossos, eu tenho um mapa textual mais simples, que já ajuda muito. Nesse segundo, um mapa textual mais refinado, com mais informações, que ajuda ainda mais, né? Então, o tipo de informação que será anotada, cada uma de vocês que vai decidir, né? Eu posso explicar aqui o porquê eu decidi fazer isso no texto do Schopenhauer, esse mapa mais detalhado, e no do Grossos menos. O Schopenhauer é minha grande fonte primária nesse texto. É o autor que eu quis entender nas suas minúcias. O texto do Grossos, ele serve para mim como um autor que eu tento entender a partir da relação dele com Schopenhauer. Ainda é uma fonte primária, eu ainda preciso entender esse texto muito bem, mas eu preciso entender esse texto em relação ao outro. Então, os pormenores, eles, nesse caso, para mim, eles não eram centrais. Eu me servia fazer um fichamento expandido, mas não com tantas minúcias quanto o que eu usei para fazer o texto do Schopenhauer. Por fim, um outro exemplo é que em algum momento da minha formação, eu escrevi um texto sobre razão e experiência no Schopenhauer. Eu escrevi esse texto e depois eu fiz a análise do meu próprio texto para verificar se a exposição era consistente, né? E segui o mesmo protocolo de mapa textual. Separei o assunto de cada um dos parágrafos, anotando as informações também que eu achava importantes, e no meio desse processo eu percebi, por exemplo, que o meu 8º parágrafo, ele originariamente era o meu 5º, mas que na economia da minha exposição ficava deslocado. E ao ver isso no mapa textual, eu pude mudar o ordenamento, e isso fez com que o desenvolvimento do meu texto ficasse mais consistente e meu argumento ganhasse força, né? E eu pude observar todo esse desenvolvimento. Então, serviu para eu verificar se o meu próprio texto estava de acordo com o que eu queria. Bem, falei um pouco para vocês sobre como fazer um fichamento, né? A gente precisa selecionar bem as nossas fontes, de acordo com o nosso grau de empenho, a gente pode fazer formas de fichamento diversas, um mais simples, um mais que traga mais informações, e o fichamento expandido.
Todos eles passam pelo fato da gente numerar os parágrafos, da gente escrever o que cada parágrafo está apresentando para a gente e fazer um mapa textual para poder visualizar o desenvolvimento do texto. E no caso do fichamento expandido, ao fim, escrever uma síntese com as nossas próprias palavras. Aí vocês devem estar pensando, se eu fiz tudo isso, eu basicamente expliquei o texto todo, e o meu fichamento pode chegar a ficar maior que o texto. É verdade. É isso. A gente se detém mais na nossa interpretação e análise, na construção de um entendimento do texto adequado, para depois ser muito mais fácil da gente escrever. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente se propõe a escrever de forma acadêmica, a gente acaba adotando uma certa estrutura que compõe já a forma pela qual a gente tem que realizar o texto, né? Ou seja, se a gente segue a forma do texto acadêmico de filosofia, a gente já está cumprindo algumas etapas do que a gente entende por ser um texto acadêmico de filosofia. Um texto acadêmico de filosofia consiste numa introdução que apresente as fontes que a gente vai mobilizar para desenvolver um problema, cumprir um objetivo, os passos argumentativos que a gente vai empreender, ou seja, o caminho que a pessoa que lê vai seguir ao acompanhar o nosso texto, tem um desenvolvimento com esses argumentos, no qual a gente reconstitui o texto, mostrando que a nossa leitura é consequente, e uma conclusão, seguido depois das referências bibliográficas. Se num artigo acadêmico, ao invés de eu seguir, de filosofia, ao invés de eu seguir essa estrutura, eu escrever um poema ou apresentar como se fosse uma notícia de jornal, os tipos de texto apresentados não estão em acordo com o registro pedido e, portanto, eles têm uma probabilidade muito maior de estarem equivocados ou de não cumprirem as funções que gostaríamos que fossem cumpridas. Então, a gente precisa assumir a forma de um artigo acadêmico em filosofia. Aonde a gente encontra isso? Nas normas da ABNT, nas normas das revistas que a gente quer publicar, nos documentos que explicitam as regras para que a gente escreva um TCC, uma dissertação de mestrado, um doutoramento da instituição a qual estamos vinculados. Então, bem, a gente precisa, então, nos apropriar dos aspectos técnicos da escrita acadêmica. Se a gente fez uma boa leitura do texto, as chances da gente escrever melhor, elas são maiores. Aqui a gente tem uma relação entre leitura e escrita que são indissociáveis. Lembro até hoje que um dos meus primeiros professores na faculdade, quando eu fui perguntar para ele o que eu poderia fazer para melhorar a minha escrita, o conselho que ele me deu foi: leia literatura clássica brasileira e escreva bastante.
pode parecer óbvio, mas é o melhor conselho que a gente pode dar. Leiam também artigos acadêmicos, porque lendo bons artigos acadêmicos, a gente acaba por aprender a estrutura de bons textos para, em seguida, de certa forma, replicá-las no sentido de nos adequarmos ao que é exigido de um artigo acadêmico, né? Então, quando a gente escreve um artigo, um texto, o nosso objetivo é a reconstituição de um problema filosófico, a reconstituição de um argumento filosófico e assim por diante. O que a gente vai fazer tem que ser desenvolvido, né, em relação às tradições textuais existentes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ler a fonte primária, tem que ler fontes secundárias para a gente poder se inserir no debate de forma adequada. Para evitar a arrogância de que a gente está inventando algo novo, criando algo novo, quando se trata de um debate já bem conhecido, existente, e também mostrar que a gente sabe ler o nosso autor, nossa autora, nossos comentadores, nossas comentadoras e relacionar tudo isso num debate. Então, mostrar a tradição textual envolvida é importante. E nessa relação entre leitura e escrita acadêmica, quando a gente está lendo, isso é, fichando um texto, ler sem fichar é só passar os olhos, a gente também está praticando a escrita. Escrita que, num primeiro momento, é para a gente. As nossas anotações pessoais sobre aquele texto. E, nesse sentido, a escrita já é uma espécie de continuidade da nossa leitura. E o fichamento aparece aqui, então, portanto, como a reconstrução do movimento expositivo de um texto que está sob a nossa análise. E, no processo de reconstrução desse movimento textual, os padrões argumentativos do autor, da autora, eles são assimilados, são aprendidos. A gente passa a ficar mais íntimo, mais íntima da forma de escrita do autor, da autora que a gente está analisando. Né? Perceber que, por exemplo, quando o autor usa aquela conjunção adversativa naquele momento, ele vai introduzir um novo argumento de forma a continuar uma avaliação, enfim, a gente vai pegando os trejeitos, entendendo os trejeitos de escrita do autor, da autora que a gente analisa. Isso é muito bacana. Bem, nesse processo de consolidação do que é lido, a gente apreende, assimila o texto sob análise, e esse fichamento ele vai nos ajudar, como eu falei anteriormente, nos vai ser útil durante todo o nosso processo formativo, se ele não for perdido. É muito bacana voltar para um fichamento nosso e perceber o quão bem feito ele estava para o momento que a gente estava, né? Sempre importante contextualizar, ou também ver que é possível fazer melhorias e melhorá-lo, e um bom fichamento sempre, de alguma forma, é reaproveitado. Né? Ele, no mínimo, no máximo vai ser expandido, no mínimo a gente o mantém como ele está.
façam bons fichamentos. Bem, quando a gente está passando no momento do fichamento, da análise do texto, para escrita de um texto acadêmico, a gente tem que ter clareza de que alguma coisa muda de um registro para o outro. E o que é que muda? Os nossos fichamentos, eles são feitos para a gente. Eles possuem formas de anotação que a gente entende, que a gente consegue se localizar. É um material de consulta pessoal. As abreviações que a gente faz, o modo como a gente organiza, faz parte do nosso processo de amadurecimento, encontrando o que funciona melhor para a gente. Para mim, funciona escrever à mão, anotar tanto a página da edição que eu estou analisando, quanto a página da edição de orientação, se existe, por exemplo, a edição da Academia do Kant, lá, que tem o A, B, ou do Schopenhauer, a numeração Dawes, no caso dos antigos, a numeração Becker. Eu sempre gosto de anotar a numeração do texto que eu tenho e a numeração da obra de referência. E à mão. Depois eu vou passar, vou digitar o meu fichamento. Também gosto sempre de apresentar frases para o meu mapa textual que sejam bem diretas e curtas, sem me estender muito, porque para mim funciona bem. Mas se para você funciona digitar direto no computador uma frase para o mapa textual de 3 linhas, explicitando tudo, no seu fichamento, isso diz respeito a você, a forma que melhor você vai se organizar. Mas na hora da gente escrever o texto de filosofia, ele precisa ser pensado como se ele fosse ser lido por toda e qualquer pessoa. E o que isso significa? A gente tem que explicar tudo. Vai escrever um texto sobre Aristóteles, a gente não pode dar por pressuposto que só quem conhece já alguma coisa de Aristóteles vai ler o texto e, portanto, a gente não precisaria explicar alguns pontos que são tidos como mais triviais. Não. A gente precisa, tanto melhor vai ser o nosso texto, quanto mais generosa a gente for com quem vai ler. Né? Então, nesse sentido, nunca deem qualquer tipo de informação como pressuposta. Sejam o mais generosas possíveis com quem vai ler o seu texto, porque alguém que dedica o tempo de si para ler um texto nosso, ela não quer sentir que perdeu o tempo ou que o tempo dela foi roubado. Ela quer compreender o que a gente escreveu e, além disso, que o que a gente escreveu, de alguma forma, a ajude a entender sobre o assunto que ela está consultando. Não adianta escrever um texto sobre Hegel que seja mais difícil que o próprio Hegel, né? Então, é sempre importante que o texto seja compreensível. E o que isso quer dizer? Todo mundo aqui já passou por uma situação de ter escrito alguma coisa, mostrar para alguém, a pessoa fala, não entendi muito bem essa frase, e a gente fala, não, quis dizer isso. Quando a gente publica um texto, quando a gente escreve um texto que vai circular e ser lido por outras pessoas, essas pessoas nem sempre vão poder perguntar para a gente o que a gente quis dizer com tal passagem. Ou elas ficam frustradas por não conseguir entender, ou a nossa credibilidade pode ser um pouco abalada para a pessoa pensar, bem, isso está escrito de uma forma esquisita, será que eu posso confiar no resto que foi escrito?
e assim por diante, né? Então, a gente precisa escrever da forma mais clara, direta, e não ambígua possível, a não ser que a ambiguidade seja parte de uma forma de exposição muito bem pensada e que ajude a entender o texto. Mas isso tem mais a ver com o estilo do que com essa a questão mais básica da escrita de um texto acadêmico. Ah, bem, com isso, também torna-se extremamente importante a gente mostrar que a leitura que a gente faz, ela é rente ao texto. E o que isso quer dizer? Que ela tem embasamento textual que pode ser verificado. Muita gente acaba utilizando fonte secundária, comentário, artigo sobre um determinado livro, obra, como fonte principal. E aí acaba mostrando o que o comentário quer dizer, ao invés da interpretação que essa pessoa tem sobre a obra. E aí é como se a gente estivesse só reproduzindo a leitura de outra pessoa. Não é o ideal. O ideal é que o comentário seja citado, seja referenciado, seja um recurso para mostrar, para corroborar a nossa leitura, tal como o próprio texto. Quando a gente pega um texto, um artigo, um comentário sobre um determinado tema, a gente busca ter contato com a leitura que alguém fez sobre aquele tema, aquele autor, autora. Se a gente pega o artigo e o artigo é só um compilado de citações do autor, da autora principal, é muito frustrante, porque se fosse para ler esse autor, essa autora, eu ia para a obra, não para um artigo, para um comentário. Né? Então, citações feitas devem corroborar o nosso argumento, não ser o nosso próprio argumento e vir um comentário da nossa parte em seguida. A citação é para corroborar o que a gente diz, não é para a gente pôr a citação e fazer um comentário raso apenas. Né? É óbvio que existem casos que a gente usa a citação para depois fazer um comentário extenso sobre ela. Isso é outra coisa. É diferente de não apresentar a reconstituição do texto e apresentar apenas trechos do autor em análise. Né? Acho que isso fica claro. Então, temos que ser o mais claros possível. Isso também envolve escrever períodos, frases mais curtas. Quanto mais longas as frases e os períodos, mais probabilidade da gente tornar o que a gente quer comunicar difícil de ser entendido. Se você está escrevendo e já passamos das 3 linhas e não teve ponto final, atenção. É uma espécie de indicativo de que a coisa está indo muito longe. Então, atentem-se também a isso. Uma escrita com frases, orações mais curtas, diretas, elas costumam ser muito mais claras e pelo menos ajudam a gente a evitar problemas de ambiguidade com pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes oblíquos, evita ambiguidades de interpretação e frases truncadas, anacolutos, etc. Bem, quando a gente está escrevendo e assume um modelo de escrita, a gente tem níveis. Né? O nível mais básico é ler bem o texto, para clarificar esse texto, para que a gente possa torná-lo inteligível, para a gente poder fazê-lo ser entendível para outra pessoa que quer lê-lo. Uma reconstituição do texto. Os trabalhos de graduação são assim, a grande maioria dos mestrados são assim. Né? Porque nesse primeiro momento da nossa formação,
A gente está muito mais preocupado em formular um problema de interpretação sobre algum tema do autor, da autora, da temática, e construir um comentário que torne o assunto que a gente está analisando evidente e mais fácil de ser entendido. A gente precisa aqui aprender a desfilar e a comunicar o sentido do texto, explicar o texto de forma escrita e organizada. Se original aqui tem uma grande interpretação que vai mudar tudo ou vai causar rebuliço na comunidade acadêmica, não é o nosso objetivo, nem o nosso foco. A originalidade é algo para o doutorado. Não que ela não possa vir antes, mas dentro do processo formativo é muito mais comum que a gente formule interpretações e comentários inovadores após um contato muito grande e intenso com o texto em análise. Quando a gente compreendeu muito bem o texto. Para toda crítica que a gente quer fazer, a gente tem que apresentar o texto da forma mais adequada e completa possível. A gente não pode primeiro apresentar uma crítica ao invés de apresentar como o texto é formulado. Notem, a nossa opinião, a nossa interpretação sobre o texto, ela está no final do processo de entendimento e análise desse texto, não no começo. Lembram daqueles 2 erros que a gente tem que evitar, que eu falei no começo, né? De não ler de forma fragmentada só as partes que a gente gosta e nem ter contato com o texto já tendo uma posição de aprovação ou reprovação sobre ele. A gente precisa ler bem o texto e, a partir de uma boa leitura, formular, então, um posicionamento nosso. Nunca antes. Bem, outra coisa que eu recomendo fortemente é ter um roteiro na hora que você vai escrever o seu texto. Por quê? Existe uma certa ideia equivocada de que um cientista, um pesquisador, um poeta, escritores, escritoras, poetisas, eles simplesmente são tomados pela inspiração, sentam e produzem tudo de uma vez, do início ao fim, não precisam revisar nada. Essa é a maior mentira que pode ser contada. Isso não acontece. Isso é algo quase impossível, eu diria. Para a gente chegar num ponto de chegada do que a gente quer fazer, antes a gente tem que ter a humildade de sentar na cadeira, ler e analisar bastante, ler e fichar, organizar o texto, escrever uma versão, revisar, revisar de novo, ler outros textos para ajudar. E nesse processo, que é árduo, mas muito divertido, é muito fácil se perder se a gente não tiver um mapa, se a gente não tiver um guia para seguir. E quanto mais detalhado é esse guia, esse roteiro, mais difícil vai ser da gente se sentir preso, bloqueado, sem saber como continuar o nosso texto. Por quê? Vamos pegar a introdução. Por exemplo, a introdução, a gente coloca lá no nosso roteiro. Construir o problema, explicitar, mostrar quais as fontes primárias, base que a gente vai usar,
mostrar cada um dos passos argumentativos que a gente vai adotar para chegar no objetivo que a gente quer chegar. Quanto mais a gente delimita, detalha essas coisas que a gente vai fazer e fica com eles do lado, anotado, seguindo, a gente vai preenchendo esses requisitos ao escrever o nosso texto e a gente pode jogar. Eu não contemplei, eu não fiz essa coisa que está no meu roteiro, eu preciso fazer. Então, eu vou tomar o cuidado de fazer. E assim por diante. É muito importante a gente ter um roteiro para organizar. Né? Então, vejam, um fichamento bem organizado e um roteiro bem organizado, juntos, eles constituem um ponto de partida que nos ajuda muito a evitar bloqueios, travamentos, a sensação de não saber o que fazer. Por quê? Porque a gente conhece, aprendeu, assimilou bem o texto, os seus argumentos. A gente tem um roteiro do que a gente precisa fazer, um roteiro do que a gente precisa seguir para sair do ponto de partida e nos deslocar até o ponto de chegada. Se a gente tem um caminho traçado, é muito mais fácil percorrê-lo do que a gente ir a esmo, escrevendo, tentando concatenar as coisas. Então, ter um roteiro, do meu ponto de vista, ajuda muito. Que mesmo quando a gente não sabe muito para onde o texto está nos levando, encontra um problema, a gente consegue olhar para o planejamento, para a nossa leitura do autor, da autora, e entender quais caminhos seriam possíveis da gente trilhar e continuar a desdobrar o nosso texto. É claro que o roteiro pode ser revisto durante a escrita do nosso texto. É até natural que a gente faça isso. Mas não ter um roteiro é pedir para se perder na hora de escrever um texto. E o que isso significa? Significa lacunas expositivas, saltos argumentativos, um texto que fica girando em falso, retomada de conceito em lugares inadequados e assim por diante. O texto fica menos fluido quando a gente não tem um roteiro. Né? Então, não deixem de fazer um roteiro para começar a escrever o texto de vocês. Quando a gente vai escrever o nosso texto, é algo que parece trivial, mas que muita gente acaba não levando em consideração, é o fato de que a gente precisa apresentar as razões que nos fazem ler o texto da forma como a gente o lê. Né? E essas razões, elas não podem ser tiradas da cartola, de um argumento de autoridade, não podem surgir do nada, não podem vir de outros autores ou autoras. Essas razões têm que ser tiradas do texto que a gente está analisando. A gente chama isso de fazer uma leitura imanente. O que a análise estrutural de texto se propõe? A entender o texto no seu interior, no seu desenvolvimento interior, e entendê-lo a partir dele e somente dele, das causas, dos argumentos que ele próprio mobiliza, sem trazer nada de fora. Se a gente, fazendo uma leitura imanente, encontra uma contradição, das duas, uma. Ou a contradição está na nossa leitura, a gente está lendo errado alguma coisa, ou está no texto que a gente está lendo. E se está no texto que a gente está lendo, já é um problema filosófico, uma questão
muito interessante para ser abordado. Não adianta, por exemplo, falar que o Schopenhauer está errado porque ele não assumiu os mesmos pressupostos da razão de Kant, por exemplo. Schopenhauer, apesar de se dizer kantiano, ele mostra, né, ele escreve para mostrar o que ele entende serem erros de Kant ao escrever sua filosofia. E a partir dessas correções, ele desenvolve o seu sistema filosófico. Mas a crítica que o Schopenhauer faz do Kant é, de certa forma, imanente. Mas alguém que pega e simplesmente diz que o Schopenhauer leu errado Kant, não está fazendo uma boa análise. Tem que mostrar por que ele leu errado. E, bem, se eles partem de pressupostos diferentes, né, para continuar no exemplo aqui, o Kant tomando a faculdade racional como central para o entendimento do conhecimento, da moral, etc. E o Schopenhauer colocando a faculdade de razão como algo secundário que é um instrumento de uma pulsão, do impulso cego e racional que é a vontade. Eles assumem pressupostos teóricos diversos, eles vão chegar em conclusões diversas. E eu não posso simplesmente falar que um está certo e o outro está errado, porque um disse que é assim e o outro disse que é assado. Tem que mostrar as razões, né? E essas razões, elas devem estar necessariamente no texto, né? Não adianta a gente trazer essas razões, essas motivações de outro lugar. Não serve fonte, vozes da minha cabeça, fonte, tive um sonho profético, essas coisas não funcionam, tá? Perdão da brincadeira, mas o que a gente tem que usar para analisar o texto é o próprio texto e comentários sobre o texto. Bem, eu aconselharia quem quer entender mais sobre o processo de leitura e de escrita, esses 3 livros, o clássico do Humberto Eco, Como se faz uma tese de monografia, que tem um passo a passo fantástico que nos ajuda a entender muito bem a questão, e os 2 livros do professor da Universidade de São Paulo, Marco Sacrini, Introdução à Análise Argumentativa, Teoria e Prática, e o Leitura e Escrita de Textos Argumentativos. Esses 3 livros, eu considero eles muito adequados para o desenvolvimento dessas questões mais práticas. Eu os uso tanto para uso pessoal quanto para organizar minhas aulas. E, bem, se você sentiu uma curiosidade maior sobre outros tipos de texto, de métodos filosóficos, tenho aqui um apanhado sobre o problema da investigação filosófica, da construção de problemas de filosofia, das metodologias possíveis, né? Tem uma série de textos aqui que podem ser extremamente úteis para consulta, né? Pode dar o pause e dar uma olhada nessa primeira tela, dar um pause e dar uma olhada nessa segunda tela. São todos textos clássicos da história da filosofia que nos ajudam a pensar o como nos confrontarmos, como ler textos de filosofia. E eu acho que esses textos podem ser excelentes pontos
para aprofundamentos mais específicos que vocês possam ter. Alguns deles são muito bonitos também, fora a parte técnica, analítica, filosófica. Tem textos como o do professor Oswaldo Pereira Porchal, Discurso aos Estudantes sobre a Pesquisa em Filosofia, que, do ponto de vista do estilo e do conteúdo, são maravilhosos, né? Bem, para fechar, né, organizar tudo, o que pode ajudar a gente a escrever um bom texto de filosofia é ler de forma adequada os textos de filosofia que a gente se propõe a analisar. Um bom fichamento, parágrafo a parágrafo, explicitando as premissas, os passos argumentativos, fazendo pequenos resumos de cada parágrafo, montando o nosso mapa textual, são o primeiro passo. O segundo passo é construir um roteiro de desenvolvimento do nosso próprio texto, para nos guiar, para nos ajudar a nos localizarmos. O terceiro passo é escrever revisando. Né? Sempre digo que é importante, após a gente terminar o nosso texto, a gente guardar ele uns dias para ter um distanciamento e voltar para ele, porque quando a gente está escrevendo, é muito comum que a gente entre na lógica do nosso texto e não perceba pequenos erros de digitação, de semântica, de sintaxe, não percebamos quebras, frases sem sentido, porque para a gente elas têm muito sentido, e esse distanciamento ajuda a gente a perceber isso. Se vocês puderem ler o texto em voz alta, ajuda ainda mais, porque aí é possível notar as pontuações, o encadeamento, se as frases estão longas, a fluidez do texto, se não ficou faltando alguma coisa, se não tem algo esquisito. Eu, particularmente, gosto de usar muito a função de leitura em voz alta que os editores de texto têm, porque com o avanço das tecnologias, não é mais aquela voz robótica, seca e sem ritmo, né? Já são leituras com ritmo, fôlego, que nos ajudam a perceber se o texto está bem organizado, bem encadeado, fluido, bem concatenado. É um recurso que eu uso bastante e acho que pode ajudar vocês. Por fim, o que pode também, como exercício que eu proponho, peguem um texto de filosofia que não seja muito extenso. A primeira meditação ou o texto do Kant, resposta à pergunta o que é esclarecimento. São os textos que eu gosto de usar quando eu ministro a disciplina de pesquisa filosófica. Faça a leitura estrutural de texto de um desses textos. Eles não passam de 13 parágrafos, né? Então é uma leitura mais curtinha e ajuda a gente a treinar. Vai ajudar vocês a pôr em prática o que eu apresentei aqui em teoria. Lembrando que a atividade filosófica ela nunca é passiva. Ela sempre requer uma posição ativa nossa, no sentido de estarmos escrevendo, fazendo mapas conceituais, traçando relações. Às vezes, se para você funciona desenhar como os argumentos se relacionam, ajuda também a entender e explicitar o sentido do texto. Bem, acho que por hora é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui para assistindo esse texto. Mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal aqui do Mestrado Profissional em Filosofia da UFAC para receber
as notificações dos próximos vídeos que compõem essa oficina organizada pela professora Juliana, a quem eu agradeço muito o convite e a possibilidade de poder contribuir. No canal do Mestrado Profissional também temos outros vídeos que podem ser interessantes, você pode dar uma olhada neles, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.